nas selvas da África, onde florestas antigas abraçam a savana e rios sustentam incontáveis criaturas, inteligência e força não apenas enfrentam inimigos externos, mas também desencadeiam batalhas ferozes dentro do próprio grupo. Os babuínos vivem em uma sociedade disciplinada, quase militar, mas mergulhada em lutas pelo poder. Um único olhar, brilho nos dentes, pode iniciar um golpe. Machos adultos desafiam constantemente o líder, transformando o bando em um campo de batalha tenso. Os chimpanzés, mestres da estratégia, forjam alianças e apertam mãos, cada gesto escondendo uma traição em potencial. O poder não vem apenas dos músculos, mas também da astúcia, da estratégia e da implacabilidade. À sombra das florestas profundas e sob o sol escaldante da savana, as batalhas mais ferozes se desenrolam dentro do grupo. Bem-vindo ao documentário animal África Selvagem. Segredos de poder entre babuínos e chimpanzés. Nossa jornada começa com o mundo dos babuínos, criaturas resilientes que deixaram sua marca pelas terras selvagens. Imagine um grupo de babuínos em movimento, seus passos ecoando pelas florestas de Mopane, deslizando pelas vastas savanas e parando à beira de rios prateados que brilham como bênçãos divinas. Não se trata de uma multidão caótica. É uma sociedade complexa, rigidamente organizada por regras não escritas. Cada olhar do grupo se volta para o alfa, mas por trás da fachada de unidade escondem-se conspirações, guerras silenciosas e lutas incessantes pelo poder, como se a natureza repetisse os testes de fé e liderança que moldam a própria condição humana. Imagine uma manhã cedo, quando o amanhecer rompe sobre a savana e um grupo de babuínos inicia sua jornada. Seus chamados ecoam de discussões estridentes a grunhidos suaves de comunicação. Eles se movem como um exército, cruzando florestas esparsas, navegando colinas rochosas e parando às margens de rios perigosos, onde cada travessia parece um ritual de coragem, quase como uma procissão guiada pela fé invisível que sustenta a vida selvagem. Esta não é uma multidão desordenada, é uma sociedade unida, onde cada membro tem um papel e cada ação serve à sobrevivência do todo, um reflexo da ordem maior que muitos acreditam ser a mão de Deus na criação. No mundo dos babuínos, a ordem é tudo. Imagine o macho alfa, com sua pelagem prateada brilhando, olhos afiados como facas, empoleirado em uma rocha e observando seu domínio. Ele não é apenas o mais forte, mas um símbolo de poder, protetor e árbitro do destino do grupo, quase como um líder ungido, responsável por manter a justiça e a ordem, tal qual um pastor cuida de seu rebanho. No entanto, sua posição nunca é permanente. Por trás de seu olhar orgulhoso, escondem-se machos mais jovens e ambiciosos, aguardando silenciosamente sua chance. Um olhar persistente, um rosnado baixo ou um golpe repentino podem abalar seu trono. As lutas pelo poder entre os babuínos não são apenas duelos violentos. São dramas de astúcia, onde a vitória exige não apenas força, mas também sabedoria, como nas parábolas em que a fé e a inteligência superam a brutalidade. Machos adultos, com dentes afiados como lâminas e músculos ondulantes, estão prontos para se enfrentar e afirmar a dominação. Uma luta pode explodir por causa de um olhar provocador ou de um pedaço precioso de alimento. Mas a força por si só nem sempre é suficiente. Um macho astuto sabe que construir alianças pode importar mais do que exibir músculos. Ele pode passar horas cuidando do pelo de outros, compartilhando comida ou protegendo um filhote para ganhar o favor de uma fêmea poderosa.
Essas alianças frágeis são a chave para sobreviver em uma sociedade onde cada olhar é um julgamento, lembrando que, assim como na fé, cada erro pode custar a vida eterna. Mas os babuínos não são apenas sobre machos sedentos de poder. As fêmeas, embora menos notadas, são a espinha dorsal do grupo. São mães, estrategistas silenciosas e às vezes manipuladoras habilidosas. Uma fêmea não apenas nutre seus filhotes, ela luta para manter seu status, escolhe aliados, não só para proteger sua cria, mas também para fortalecer sua influência. Uma fêmea sábia sabe como usar os machos, exercendo charme ou lealdade fingida para garantir segurança para si e para seus jovens. No mundo dos babuínos, não há espaço para fraqueza, e até as fêmeas devem dominar o jogo do poder, como fiéis que, diante das provações, encontram no discernimento e na perseverança a verdadeira salvação. A verdadeira força dos babuínos está em seus números. Um grupo pode contar centenas de indivíduos, e a sua união é a maior arma. Quando se movem, formam uma unidade coesa, com machos fortes liderando e fechando a marcha, protegendo o grupo contra predadores. Os jovens, com olhos arregalados e passos desajeitados, são guardados no centro, seguros das garras dos leopardos ou das mandíbulas das hienas. Mas essa união nunca é absoluta. Um traço de divisão ou desafio pode mergulhar o grupo no caos. Um jovem macho desafiando o alfa cedo demais, ou uma fêmea recusando-se a compartilhar alimento. Pequenos atos como esses podem desestabilizar todo o sistema, como na própria comunidade humana, onde uma simples quebra da fé ou da solidariedade pode abalar até os alicerces mais sagrados. A adaptabilidade dos babuínos é o que os torna notáveis. Desde as densas florestas de Mopane até as savanas áridas, das colinas rochosas parecidas com as do Arizona às margens de rios infestados de crocodilos, eles sempre encontram uma forma de sobreviver. Sua dieta é surpreendentemente variada. Folhas tenras, frutas doces e maduras, insetos crocantes ou até mesmo a carne de pequenas presas. Quando o alimento é escasso, eles cavam raízes, viram pedras ou se aventuram em terras perigosas para forragear. Nada está fora de seu alcance. Essa flexibilidade lhes permitiu dominar ambientes diversos, das terras baixas alagadas aos planaltos rigorosos, uma verdadeira lição de resistência, lembrando que, assim como a fé sustenta os fiéis nas provações, a adaptabilidade sustenta os babuínos em meio às adversidades. Imagine um dia na vida de um grupo de babuínos. Quando os primeiros raios de sol filtram-se entre as árvores, o grupo desperta, chamados ecoam, desde os gritos brincalhões dos jovens até os latidos de aviso dos machos vigilantes. Eles avançam entre arbustos espinhosos, param para beliscar frutas maduras ou cavam raízes. Os jovens, curiosos e imprudentes, correm por aí, às vezes se afastando demais até que suas mães os puxem de volta. Os machos, sempre atentos, vigiam os arredores, prontos para soar o alarme ao menor sinal de ameaça. Cada momento é um teste, uma chance de provar que neste mundo, apenas os mais fortes e resilientes sobrevivem como numa peregrinação espiritual. Em que cada passo é uma provação e cada vitória é vista como graça concedida pela perseverança. A vida dos babuínos está longe de ser fácil.
Cada dia é uma batalha. Predadores leopardos, leões, hienas espreitam, esperando um momento de vulnerabilidade. Um babuíno que se afasta do grupo, mesmo por alguns segundos, pode virar refeição de um leopardo faminto. Os jovens, pequenos e inexperientes, são os alvos mais fáceis. Para sobreviver, o grupo depende de uma ordem rigorosa. Machos fortes lideram e protegem. Fêmeas cuidam dos filhotes. E os jovens aprendem para um dia ocupar o seu lugar. Essa união é sua maior força, mas também sua maior fraqueza. Um grupo é tão forte quanto a sua vontade coletiva. Um momento de divisão ou desobediência pode levar ao colapso, como na comunidade dos fiéis, em que a perda de unidade pode fragilizar até a mais sólida congregação. Considere um jovem macho babuíno, recém-entrado na idade adulta. Ele ainda não é forte o suficiente para desafiar o alfa, mas a ambição brilha em seus olhos. A cada dia, observa, aprende e espera. Ele sabe que um dia enfrentará o alfa em uma batalha decisiva. Até lá, deve ser astuto. Faz amizade com outros machos, compartilha alimento com as fêmeas e protege os filhotes para conquistar confiança. Mas ele também sabe que confiança é um luxo neste mundo. O aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Sua vida é uma série de cálculos cuidadosos, movimentos arriscados e decisões que podem moldar seu destino, como o caminho espiritual de quem busca sabedoria, discernindo entre amigos e traidores, testando a fé a cada escolha. As fêmeas não são menos complexas. Uma fêmea grávida, carregando um filhote por nascer, enfrenta perigos implacáveis. Precisa encontrar alimento suficiente para sustentar a si mesma e ao pequeno, enquanto escapa de predadores e rivais. Outra fêmea, com um filhote já crescido, deve ensiná-lo a sobreviver em um mundo perigoso. Mostra como buscar alimento, evitar inimigos e navegar pela complexa sociedade do grupo. Mas às vezes, até o amor materno não basta para proteger os jovens das ameaças. Um leopardo sorrateiro, um macho agressivo ou um momento de descuido, um único erro pode acabar com tudo. Assim como na vida humana, nem sempre a devoção de uma mãe pode livrar os filhos de todas as provações, e a fé se torna o único amparo diante do inevitável. No mundo dos babuínos, o tempo é um mestre severo. Cada dia traz novos desafios, e cada desafio é uma chance de provar o seu valor. Das lutas pelo poder às fugas de predadores, dos momentos silenciosos à beira do rio aos gritos de alerta na noite, a vida de um babuíno é uma sinfonia de vida e morte. Eles não são apenas criaturas selvagens. São símbolos de resiliência, adaptabilidade e força coletiva. Quando o sol se põe sobre a savana, pintando o céu de vermelho sangue, o grupo de babuínos se reúne, buscando abrigo para a noite. Seus chamados se apagam, dando lugar ao silêncio da escuridão. Mas mesmo no sono, eles nunca estão verdadeiramente seguros. Um som estranho ou uma sombra passageira pode lançar o grupo no caos. Esse é o custo da vida nesse mundo selvagem. Para os babuínos, cada dia é uma batalha, e cada vitória é um testemunho de sua força, um testemunho que ecoa como um salmo não escrito da criação, onde cada sobrevivência é vista como graça diante das provações da natureza. Quando o sol se põe,
pintando a savana e a selva em tons de vermelho, o mundo dos babuínos silencia, mas a nossa história continua. Mais fundo, nas densas florestas africanas, onde a luz do sol atravessa o dossel em raios frágeis, outra espécie afirma silenciosamente a sua dominância. Os chimpanzés, com seu intelecto afiado como lâmina e sua natureza feroz, habitam um reino onde cada decisão é um movimento calculado, cada ação é uma estratégia. Entre nesse reino, onde a mente reina suprema e a sobrevivência é um jogo de astúcia, como se a própria criação revelasse que não apenas a força, mas também a sabedoria é um dom divino. Sob o dócil espesso da floresta, onde luz e sombra tecem uma tapeçaria mística, os chimpanzés surgem como mestres estrategistas da selva. Diferente dos babuínos, que confiam na força do número, os chimpanzés dependem da inteligência, da coordenação intrincada e de uma arma única. Ferramentas, eles não são apenas caçadores, são planejadores, enganadores e criadores. No mundo dos chimpanzés, cada dia é um enigma a ser resolvido. Cada momento um teste de engenho e coragem, quase como as provas espirituais que moldam a fé dos homens diante das incertezas da vida. Imagine uma comunidade de chimpanzés, um grupo de até 150 indivíduos, formando uma sociedade complexa, semelhante a um pequeno reino. Aqui não há espaço para o caos. Cada membro tem um papel dos machos dominantes com olhares penetrantes às fêmeas que forjam alianças em silêncio e aos jovens curiosos que aprendem a navegar em um mundo perigoso. Mas o que torna os chimpanzés formidáveis não é o número, é a forma como usam suas mentes para superar os desafios da natureza, um reflexo da crença de que o verdadeiro poder não está apenas nos músculos, mas na sabedoria que, para muitos, é vista como um presente do Criador. Os chimpanzés são mestres da caça, e uma de suas demonstrações mais impressionantes é a perseguição aos macacos colobus. Imagine uma manhã enevoada, com a névoa pairando entre as copas das árvores. Um grupo de cerca de 10 chimpanzés começa a se mover. Eles não avançam de forma impetuosa. Em vez disso, dividem-se em pequenas equipes, cada uma com uma tarefa específica. Alguns sobem alto nos galhos, movendo-se como sombras para conduzir os colobus em direção a uma armadilha. Outros espreitam sob o dócil, aguardando o momento perfeito para atacar. Um grande macho, olhar fixo, sinaliza com gestos sutis um aceno de cabeça, um chamado suave para direcionar o grupo. Essa caçada não é mero instinto, é uma campanha planejada, quase como uma liturgia silenciosa, uma demonstração de coordenação e inteligência coletiva que ecoa como um ritual sagrado da floresta. Os macacos colobos, com sua velocidade e agilidade, são presas formidáveis, saltando de galho em galho para escapar. Mas os chimpanzés são implacáveis. Um jovem macho, movido pela ousadia da juventude, escala um galho alto para cortar a rota de fuga da presa. Abaixo, outro macho espera, segurando um graveto afiado como uma lança primitiva. Quando o colobus em pânico salta para baixo, cai na armadilha dos chimpanzés. Um grito estridente ecoa e a caçada termina. O grupo se reúne em torno do prêmio, compartilhando a carne em um ritual, ao mesmo tempo unificador e tenso. Os machos dominantes comem primeiro, como sacerdotes diante da oferenda, enquanto olhares invejosos e esquemas silenciosos fervem sob a superfície, lembrando-nos de que até nos ritos de comunhão, a ambição e a traição podem espreitar. O que torna essa caçada extraordinária não é apenas o trabalho em equipe, mas o uso de ferramentas pelos chimpanzés, um marco de seu intelecto superior. Um galho é afiado até virar uma lança, uma pedra é usada para quebrar nozes duras, ou uma folha é dobrada para extrair insetos das frestas das árvores. Essas ações não são aleatórias. Os chimpanzés aprendem uns com os outros, transmitindo conhecimento através das gerações. Um filhote que observa sua mãe usar um galho para pescar formigas lembrará e imitará.
Um jovem macho que vê um parceiro usar uma pedra para quebrar uma noz, experimentará e aperfeiçoará. Essa transmissão de saber transforma os chimpanzés em criadores da selva, onde cada ferramenta marca um passo adiante na luta pela sobrevivência como escrituras vivas passadas de geração em geração, lembrando que a sabedoria herdada é também um tipo de revelação. No entanto, sua inteligência brilha não apenas no uso de ferramentas, mas em sua estrutura social. Um grupo de chimpanzés é uma teia intrincada de relações onde lealdade e traição coexistem. Imagine um macho alfa, com pelagem escura e olhar frio, de pé no centro do grupo. Ele não governa apenas pela força, deve manipular. Um macho astuto passa horas cuidando do pelo dos outros, compartilhando comida ou protegendo um filhote para fortalecer alianças. Mas deve permanecer sempre vigilante, pois até os aliados mais próximos podem trair quando surge a oportunidade, como Judas entre os discípulos, onde a confiança se converte em ferida. As fêmeas, embora menos visíveis, são decisivas nesse jogo de poder. Uma fêmea poderosa não se apoia apenas na aparência ou na fertilidade. Ela sabe como escolher aliados, quando apoiar um macho forte e quando manter distância. Uma fêmea astuta pode influenciar todo o grupo, decidindo quem será o próximo alfa simplesmente escolhendo a quem apoiar. Mas suas vidas estão longe de ser fáceis. Uma fêmea grávida enfrenta ameaças de predadores e de outros chimpanzés rivais. Uma mãe com um filhote precisa protegê-lo de machos agressivos que podem matar o pequeno para eliminar rivais futuros. Um lembrete sombrio de que até na criação, a vida é provação e a maternidade é um ato de fé diante do perigo. No mundo dos chimpanzés, a ferocidade é inseparável de sua natureza. Eles não caçam apenas macacos colobos ou presas menores. Às vezes, miram em seus próprios semelhantes. Conflitos territoriais entre grupos podem explodir por terra, alimento ou dominação. Um grupo de chimpanzés, movendo-se como um exército coordenado, pode invadir silenciosamente o território rival, lançando um ataque surpresa de consequências devastadoras. Essas batalhas não são apenas confrontos físicos, são disputas de inteligência, onde a vitória pertence àqueles que sabem enganar, esperar e golpear no momento certo, como nas batalhas descritas nas escrituras, em que não vence apenas o mais forte, mas o mais paciente e sagaz. Imagine uma tarde, com a luz do sol filtrando-se pelas folhas e projetando padrões salpicados no chão da floresta. Um grupo de chimpanzés descansa, mas o ar está longe de ser pacífico. Um jovem macho, com a ambição brilhando nos olhos, observa silenciosamente o alfa. Ele sabe que um dia desafiará pela liderança. Por enquanto, espera, constrói alianças e aprende. Enquanto isso, uma fêmea cuida de seu filhote, ensinando-o a escalar, buscar alimento e evitar o perigo. Mas mesmo neste momento de calma, a ameaça paira. Um leopardo pode estar à espreita nas proximidades, ou um grupo rival pode se aproximar, pronto para disputar o território, como na vida humana, em que a paz aparente sempre carrega consigo as provações que testam a fé. A vida de um chimpanzé é uma sucessão implacável de desafios. Cada dia traz decisões de vida ou morte. Caçar ou ser caçado, forjar alianças ou permanecer sozinho, atacar ou recuar. No entanto, é nessas provações que sua inteligência resplandece. Os chimpanzés não apenas sobrevivem, eles se adaptam, aprendem e evoluem. Um graveto não é apenas um graveto, é uma ferramenta, uma arma, um símbolo de engenhosidade, como a cruz simples que, nas mãos certas, se torna sinal de força e redenção. Uma caçada não é apenas uma refeição, é uma lição, uma oportunidade para que o grupo se fortaleça, um verdadeiro sermão da selva sobre a união e a perseverança. À medida que a noite cai, a floresta silencia, mas os chimpanzés nunca descansam por completo. Seus chamados ecoam na escuridão, desde os gritos brincalhões dos jovens até os latidos de alerta dos machos vigilantes. Em seu mundo,
Não há espaço para fraqueza. Cada momento é uma oportunidade de provar que inteligência, coordenação e ferocidade podem vencer os desafios da natureza como fiéis que, em meio à escuridão, erguem sua voz em oração, lembrando que a vigilância e a fé são as chaves da sobrevivência. À medida que a poeira se assenta e os rugidos de babuínos e chimpanzés se apagam ao longo do leito seco do rio, a floresta retorna a uma estranha quietude. Mas a natureza nunca deixa de contar sua história. Para além dos campos de batalha manchados de sangue desses primatas, pulsa um vasto ecossistema cheio de vida, onde cada criatura de gigantes imponentes a minúsculos guerreiros carrega consigo o fogo da sobrevivência. Nesse mundo, inteligência, força e coragem se entrelaçam, pintando um retrato vívido da vida neste documentário animal. Deixe a margem do rio, atravesse florestas e savanas e descubra as testemunhas silenciosas desta grande guerra, outras espécies, outras histórias, todas unidas por um mesmo propósito: sobreviver. A África, com suas paisagens diversas, das montanhas enevoadas aos desertos áridos, é um palco de incontáveis dramas de sobrevivência, onde cada dia traz novos desafios e cada espécie precisa se adaptar para suportar a dureza da natureza, como em uma parábola eterna, em que cada ser é provado em fé e resistência. A África, com suas selvas densas, savanas que se estendem até onde a vista alcança e desertos ressecados, não é apenas um palco para os confrontos entre babuínos e chimpanzés. É um ecossistema vasto onde milhões de criaturas andarilhos solitários, famílias unidas, gigantes imponentes e pequenos guerreiros compõem uma sinfonia de vida. Cada espécie, à sua maneira, faz parte dessa grande narrativa, onde inteligência, força e instintos de sobrevivência são testados diariamente. Entre no mundo dessas testemunhas silenciosas, as criaturas que observam e moldam a tapeçaria selvagem da natureza. Das florestas úmidas do Congo às vastas planícies do Serengeti, na Tanzânia, este ecossistema é uma teia complexa, onde as cadeias alimentares se entrelaçam firmemente e cada espécie desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio. Os elefantes abrem caminhos que outros seguem, enquanto as hienas limpam carcaças para prevenir doenças. Mas sob essa beleza, escondem-se conflitos e incessantes batalhas por território, caçadas pela sobrevivência, todas movidas por um único objetivo: sobreviver e se reproduzir, como se a própria criação testemunhasse que a luta pela vida é também um ato de fé diante do Criador. Nas encostas enevoadas das montanhas Virunga, no extremo oeste, surgem os gorilas das montanhas gigantes gentis do mundo dos primatas. Diferente das lutas ferozes de poder entre babuínos ou das estratégias astutas dos chimpanzés, os gorilas das montanhas vivem em pequenas famílias unidas, onde os laços são sua maior força. Um dorso prateado, com pelagem negra brilhante e olhar pensativo, é o coração da família. Ele não é apenas um líder, é um protetor, um pai e, por vezes, um mártir. Com força imensa, um dorso prateado pode repelir ameaças que vão de leopardos a intrusos rivais. Mas seu poder não reside apenas nos músculos. Está em sua humanidade, na forma como cuida de cada membro da família como um patriarca que guia seu rebanho, lembrando figuras bíblicas de liderança e sacrifício. Os gorilas das montanhas habitam altitudes entre 2.000 e 4.000 metros, em climas frios ricos em bambu e folhagem. Como herbívoros,
Passam grande parte do tempo forrageando. Sua estrutura social construída em torno de grupos familiares de 5 a 30 indivíduos, liderados por um ou alguns dorsos prateados. Esses machos adultos podem pesar até 200 kg, com braços fortes o bastante para partir árvores e abrir caminhos ou defender o território, uma força que, ao mesmo tempo, protege e se oferece em sacrifício, como se fosse uma missão dada pelo Criador. Deixando para trás as florestas e montanhas, pisamos na vasta savana, onde batalhas de sobrevivência se desenrolam em grande escala. Aqui, os leões, os reis da savana, exibem poder bruto em caçadas contra búfalos. Imagine um grupo de leões, liderado por fêmeas, perseguindo em silêncio uma manada de búfalos em pasto. Cada passo é calculado, cada olhar é um plano. No momento certo, eles avançam, rápidos como relâmpagos, garras e presas rasgando o ar. Os búfalos, com sua força colossal, não cedem facilmente. Formam uma muralha defensiva, usando seus chifres para revidar. Mas os leões, com coordenação perfeita, isolam o mais fraco. Essa batalha não é apenas sobre força, é sobre paciência, união e a impiedade da natureza, um reflexo das próprias provações da fé, onde apenas aqueles que perseveram juntos alcançam a vitória. As leoas são as principais caçadoras, trabalhando em equipe para cercar a presa, enquanto os machos guardam o território e se unem em caçadas maiores. Um grupo pode ter de 10 a 40 indivíduos, dominando territórios de até 100 km², muitas vezes caçando à noite para explorar a escuridão. Sua estratégia envolve perseguir à distância e depois avançar em disparos que podem atingir até 80 km/h em curtas distâncias. O sucesso não é garantido, apenas cerca de uma em cada 4 caçadas termina bem, mas quando acontece, o grupo compartilha a refeição com os machos, comendo primeiro em uma hierarquia social rígida, um banquete que ecoa quase como um rito, lembrando que até na selvageria existe ordem, disciplina e uma comunhão marcada pela vida e pela morte. Ao lado dos leões, a savana abriga outros gigantes, como os elefantes africanos, os verdadeiros arquitetos do ecossistema. Com até 6 toneladas, os elefantes se movem pela savana como tratores vivos, quebrando árvores para comer folhas e galhos, criando trilhas que outras espécies utilizam. Vivem em grupos familiares matriarcais, liderados por uma fêmea mais velha, enquanto os machos geralmente são solitários ou formam pequenos grupos de solteiros. Seu comportamento inclui cavar poços de água com as presas, fornecendo água a outros durante as estações secas. No entanto, o conflito está sempre presente. Machos em must tornam-se agressivos, enfrentando-se em batalhas de presas que ecoam pelas planícies. Os elefantes também entram em choque com humanos ao invadir plantações. Mas na natureza simbolizam força e memória, recordando fontes de água a centenas de quilômetros de distância. Seu papel é insubstituível, espalhando sementes através do esterco,
para sustentar florestas e pastagens como se fossem jardineiros sagrados da criação, cuidando do equilíbrio dado pelo Criador. Perto do rio, os crocodilos espreitam, seus olhos frios, mal rompendo a superfície da água. Um antílope, descuidado por um instante enquanto bebe, pode se tornar refeição desse predador silencioso. Os crocodilos não dependem de velocidade ou de número, mas de paciência e do momento certo. Um estalo rápido como um raio, e a presa desaparece sob as águas turvas. No mundo do crocodilo, não há espaço para misericórdia. Cada refeição é uma vitória. Cada dia é uma oportunidade de continuar vivo. Os crocodilos do Nilo, comuns na África, podem chegar a 6 metros e pesar 1 tonelada, com mandíbulas que exercem uma pressão de mais de 2.200 kg por polegada quadrada. Sua estratégia de caça é a emboscada, esperando a presa se aproximar antes de atacar com velocidade súbita. Usam o giro da morte para despedaçar presas grandes, como zebras ou búfalos. Territorialistas, os machos defendem trechos do rio em batalhas ferozes, usando golpes de cauda e mordidas. Podem viver até 70 anos, cavando tocas para suportar as estações secas, até que as chuvas retornem uma existência longa e implacável, lembrando os juízos da própria natureza, onde paciência e castigo caminham juntos, como em uma parábola severa sobre o tempo e a sobrevivência. Mais além, nos desertos escaldantes onde o calor queima toda forma de vida, prosperam pequenos mas destemidos guerreiros. As cobras, com suas capuzes abertos e olhares mortais, incorporam o perigo, mas não estão sozinhas. As mambas negras, rápidas como sombras, podem derrubar inimigos com uma única mordida. Os mangustos, com uma audácia impressionante, enfrentam sem medo as cobras venenosas, usando velocidade e agilidade para vencer. E há ainda o texugo do mel. Uma criatura pequena, mas feroz, pronta para enfrentar qualquer coisa, de cobras a feras muito maiores. Esses guerreiros, embora diminutos, provam que, na selva, o tamanho não define a força. Coragem, astúcia e instintos de sobrevivência são a chave. As mambas negras, que chegam a 4 metros e atingem velocidades de quase 20 km por hora,
são as cobras mais mortais da África, paralisando presas com veneno neurotóxico. Habitam savanas e florestas, evitando humanos, mas atacando quando ameaçadas. Os mangustos, vivendo em bandos, possuem imunidade parcial ao veneno, o que permite batalhas dramáticas com cobras. Eles desviam das mordidas e atacam a cabeça da serpente. Os texugos do mel, com pele grossa e resistência ao veneno, enfrentam cobras, leões e até abelhas em busca de mel, cavando tocas e caçando à noite com tenacidade implacável, uma coragem quase bíblica, lembrando-nos que mesmo os menores podem ser levantados como instrumentos do Criador para desafiar os gigantes. Na savana, os guepardos, os velocistas da África, exibem velocidade inigualável em suas caçadas. Acelerando de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, caçam sozinhos, espreitando antílopes à distância antes de um disparo ardente. São vulneráveis a perder suas presas para leões ou hienas, por isso comem rapidamente. As fêmeas ensinam seus filhotes a caçar desde cedo, prosperando em áreas abertas para aproveitar sua velocidade. Como corredores escolhidos para uma corrida sagrada, cada caça é uma prova de resistência e destino. Os rinocerontes, com pele semelhante à armadura e chifres afiados, são rigorosamente territorialistas. Os rinocerontes brancos marcam territórios de cerca de 2,5 km² com esterco e urina, perseguindo agressivamente intrusos. Já os rinocerontes negros são mais solitários, mas igualmente ferozes. Ambas as espécies enfrentam a ameaça da caça ilegal por seus chifres, um lembrete sombrio da ganância humana, tão condenado nas escrituras quanto qualquer outro pecado. As hienas, as necrófagas da savana, vivem em clãs de até 80 indivíduos, liderados por fêmeas. Não são apenas comedoras de carniça, caçam com eficácia, alcançando taxas de sucesso maiores que as dos leões. As hienas malhadas perseguem presas até a exaustão em bandos, e seu papel na limpeza das carcaças impede a propagação de doenças, quase como sacerdotes involuntários da natureza, purificando o ciclo da vida através de sua missão invisível. Essas espécies, os gorilas das montanhas com sua família e dever, os leões com sua força coletiva, os crocodilos com sua paciência, os elefantes como criadores, os guepardos com sua velocidade, os rinocerontes com sua fúria territorial, as hienas com sua adaptabilidade e os guerreiros do deserto com sua coragem, são peças de um mosaico maior. Eles testemunham as batalhas de babuínos e chimpanzés, mas são protagonistas de suas próprias histórias. Cada espécie encarna um aspecto da sobrevivência: inteligência, força, lealdade ou ousadia. Os confrontos de babuínos e chimpanzés, embora intensos, são apenas um fio nessa vasta tapeçaria, onde cada criatura, grande ou pequena, luta por seu lugar sob o sol. O ecossistema africano é um equilíbrio frágil, em que a perda de uma única espécie, como os elefantes, poderia desencadear um efeito dominó, adensando florestas e afetando os herbívoros. É como o corpo da criação. Quando um membro enfraquece, todo o organismo sofre, lembrando a visão bíblica de que cada parte tem um papel sagrado no todo. Quando o pôr do sol mais uma vez banha o céu de vermelho, o mundo selvagem parece pausar, mas apenas por um instante. Atrás de cada árvore, lâmina de grama ou pedra, uma história se desenrola. Gorilas das montanhas embalam seus filhotes, leões rugem na noite, crocodilos esperam em silêncio, elefantes bramam para suas famílias,
Guepardos espreitam na escuridão, rinocerontes patrulham seus domínios, hienas riem em seus clãs, e texugos do mel travam batalhas sem fim. Nesse ecossistema, não há vencedores absolutos, apenas sobreviventes, aqueles que se adaptam, aqueles prontos para o próximo desafio. Quando a aurora desponta, um novo dia começa, trazendo novas batalhas, novas histórias e novas lições sobre a vida. A África selvagem não é apenas um lugar de conflito, mas um símbolo de resiliência, onde cada espécie contribui para o ciclo eterno da natureza, um ciclo que ecoa como uma liturgia sem fim, lembrando-nos da fragilidade e da beleza da vida, dons preciosos concedidos pelo Criador. Das batalhas internas ferozes de babuínos e chimpanzés às histórias silenciosas dos gorilas das montanhas, leões, crocodilos e dos pequenos guerreiros do deserto, a natureza africana tece uma grande tapeçaria da vida. Mas dentro dessa tapeçaria, novas ameaças se erguem não apenas do instinto e da competição, mas das mãos humanas. Ao voltarmos nosso olhar para o futuro, surge a pergunta: será que esses guerreiros da vida selvagem resistirão em um mundo em mudança? Entre no capítulo final deste documentário animal, onde enfrentamos as maiores ameaças e exploramos os esforços de conservação para preservar o legado selvagem da África. No coração da África, onde selvas densas se misturam com vastas savanas e desertos implacáveis, a natureza há muito tempo é palco de histórias dramáticas de sobrevivência. Babuínos com sua força coletiva, chimpanzés com seu intelecto afiado, gorilas das montanhas com laços familiares duradouros, leões com sua dominação da savana, crocodilos com sua paciência mortal e pequenos guerreiros como os texugos do mel e as mambas negras, todos são peças de um ecossistema vibrante. Mas agora, uma sombra se espalha, ameaçando apagar essas histórias. Não pelas garras dos leões nem pelo veneno das cobras, mas pela humanidade, uma força mais destrutiva que qualquer predador natural. Do desmatamento à caça ilegal, da mudança climática à expansão urbana, o ecossistema selvagem encontra-se em uma encruzilhada. E ainda assim, em meio a essa escuridão, brilham lampejos de esperança, esforços incansáveis de conservação, indivíduos dedicados e pequenas, porém significativas, vitórias que lutam para manter acesa a chama da vida. Na África, babuínos e chimpanzés sentem o peso da mudança. As florestas de Mopani, onde os babuínos marchavam como um exército, estão encolhendo por causa da agricultura e da extração de madeira. Os leitos de rios secos, outrora campos de batalha para seus confrontos, agora estão poluídos ou esgotados por barragens e sistemas de irrigação. Um grupo de babuínos, com centenas de indivíduos, antissímbolo de força coletiva, agora se amontoa em áreas menores, onde a escassez de alimento e água gera conflitos não apenas com outras espécies, mas também com humanos. Os chimpanzés, com sua astúcia e habilidade de criar ferramentas, também não são poupados. As florestas densas onde caçavam colobus e transformavam gravetos em armas estão sendo derrubadas para dar lugar à indústria ou à agricultura. À medida que seus habitats diminuem, os grupos de chimpanzés são forçados a espaços confinados, aumentando os conflitos não apenas com humanos, mas também entre eles, intensificando a tensão de suas sociedades já complexas,
como comunidades humanas em provação, lembrando-nos das Escrituras, onde a fé e a perseverança são testadas nos momentos mais sombrios. A caça furtiva é outra ameaça devastadora. Os gorilas das montanhas, os gigantes gentis das montanhas Virunga, são alvos por sua pele, carne e até filhotes vendidos no mercado negro. Um dorso prateado, capaz de repelir leopardos, é impotente diante de armas e armadilhas. Quando um dorso prateado cai, sua família mergulha no caos, deixando órfãos e fêmeas desprotegidas. Chimpanzés e babuínos enfrentam destinos semelhantes. Sua carne, conhecida como bushmeat, alimenta mercados ilegais e armadilhas de laços de arame a buracos camuflados são um perigo constante. Um chimpanzé, por mais astuto que seja, pode cair em uma armadilha e um ferimento pode roubar sua capacidade de caçar ou escalar, significando morte na selva implacável. Os babuínos, com seus grandes números, podem parecer mais seguros, mas também são caçados para o comércio de animais de estimação ou para laboratórios ilegais, reduzindo o tamanho dos grupos e desestabilizando suas complexas estruturas sociais. É uma ferida aberta na criação, onde o homem, em vez de guardião, torna-se predador do que lhe foi confiado. A mudança climática é uma ameaça invisível, mas igualmente brutal. Estações secas mais longas, chuvas irregulares e temperaturas crescentes estão remodelando as paisagens africanas. Rios que sustentavam babuínos e chimpanzés tornam-se campos de batalha mortais ao secarem. As florestas onde os gorilas das montanhas prosperam perdem a umidade necessária para a vegetação exuberante, tornando o alimento escasso. Na savana, leões e búfalos enfrentam secas prolongadas, reduzindo as presas e forçando os predadores a uma competição mais feroz. Um grupo de leões, liderado por fêmeas, outrora símbolo de força e coordenação, agora precisa viajar mais longe e assumir maiores riscos para encontrar caça, enquanto os búfalos, apesar de sua imensa força, enfraquecem sem água e pasto. Como nos tempos bíblicos de seca e provação, a terra geme e todas as criaturas sofrem. No deserto, pequenos guerreiros como cobras, mambas negras, mangustos e texugos do mel também sofrem. As temperaturas extremas tornam alimento e abrigo escassos. Um texugo do mel, por mais corajoso que seja, não pode lutar contra o calor escaldante quando suas tocas se enchem de areia. Uma mamba negra, com sua velocidade mortal e veneno paralisante, luta para encontrar presas em um ambiente cada vez mais árido. Essas mudanças não ameaçam apenas indivíduos, abalam todo o ecossistema, onde cada espécie desempenha um papel crítico na manutenção do equilíbrio. Quando uma espécie desaparece, a cadeia alimentar vacila, desencadeando consequências imprevisíveis, um lembrete sombrio de que, ao romper a ordem da criação, o ser humano também ameaça a si mesmo. Mas em meio a essas ameaças, a esperança persiste. Por toda a África, os esforços de conservação ardem com determinação feroz. No Parque Nacional de Virunga, guardas florestais arriscam suas vidas patrulhando dia e noite para proteger os gorilas das montanhas dos caçadores furtivos. Eles enfrentam não apenas armas, mas também desafios econômicos e políticos. Cada gorila salvo é uma vitória. Um testemunho da vontade humana de reparar os erros, um ato de redenção, como se cada vida resgatada fosse uma oração viva devolvida à criação. Programas de relocação e reflorestamento
ajudaram algumas famílias de gorilas a recuperar refúgios seguros, onde dorsos prateados podem guiar seus parentes através das montanhas enevoadas. Para babuínos e chimpanzés, reservas como o Serengeti e o Parque Nacional de Gombe tornaram-se fortalezas finais. Cientistas e conservacionistas colaboram para estudar seus comportamentos e protegê-los da caça e da perda de habitat. Programas de educação comunitária são vitais, ensinando aos moradores locais que proteger babuínos e chimpanzés preserva não apenas a natureza, mas também os próprios meios de subsistência, pois ecossistemas saudáveis fornecem água limpa, solo fértil e equilíbrio ambiental. É como ensinar um evangelho da criação, em que cuidar da terra é também cuidar da vida humana. Na savana, os esforços para proteger leões e búfalos concentram-se em reduzir o conflito entre humanos e fauna. Cercas inteligentes, projetadas para proteger o gado sem ferir os leões, reduzem os ataques de retaliação das comunidades. O rastreamento por satélite permite que os conservacionistas monitorem os grupos de leões, garantindo que tenham espaço para caçar sem invadir os assentamentos humanos. Para os crocodilos, proteger rios e áreas alagadas da poluição e da exploração excessiva é essencial para preservar seu papel como caçadores silenciosos da natureza. Assim, cada intervenção humana correta é uma chance de reparar a aliança quebrada entre homem e criação. No deserto, pequenos guerreiros como os texugos do mel e os mangustos também recebem atenção. Áreas protegidas resguardam seus habitats, onde cientistas estudam suas adaptações às condições extremas. Esses esforços protegem não apenas os texugos ou as mambas, mas todo o ecossistema do deserto, onde cada criatura, por menor que seja, mantém o equilíbrio. É uma lembrança de que, no plano divino, até os menores têm um papel vital e que cuidar deles é honrar o dom da vida em sua plenitude. A conservação não é apenas para cientistas, e guardas florestais é uma história compartilhada. Cada escolha, desde reduzir o consumo de óleo de palma até apoiar organizações de conservação, faz diferença. Cada voz levantada em favor da natureza é um passo adiante na preservação desse legado selvagem. Imagine um futuro onde gorilas das montanhas de dorso prateado conduzem suas famílias pelas montanhas enevoadas. Babuínos e chimpanzés travam suas batalhas de sobrevivência nas savanas e nas selvas. Esse é um futuro pelo qual vale a pena lutar, um futuro que se torna possível quando tratamos a criação como dom sagrado a ser protegido. À medida que o sol se põe sobre a África, lançando um brilho vermelho ardente, essas espécies dos pequenos guerreiros aos gigantes imponentes continuam suas histórias. Cada dia é uma batalha, não apenas contra a natureza, mas contra ameaças criadas pelo homem. E ainda assim, com a dedicação dos guardiões da natureza e esforços incansáveis para reparar erros, a esperança perdura. Este ecossistema, com toda a sua beleza e dureza, é o nosso legado. Quando a aurora surge, trazendo um novo dia, permanece a pergunta: teremos nós a determinação de manter acesa a chama da vida
para que as histórias dos babuínos, chimpanzés e incontáveis outras criaturas possam continuar? Você pode ajudar a manter as savanas africanas como palco de batalhas intensas e inspiradoras pela sobrevivência. Curta este vídeo, compartilhe a jornada intensa de babuínos, chimpanzés e inúmeras espécies no canal Ona Wild e inscreva-se para se juntar a nós na exploração da beleza bruta da natureza através dos documentários animais. Cada ação sua é como um batimento de coração que mantém viva a criação africana, um testemunho de fé e esperança diante do mundo selvagem.